Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 8, a partir do versículo 26 até o 40. Esse é o texto que nós vamos usar como referência para a nossa ministração de hoje. E eu queria compartilhar com vocês algo que tem me preocupado e tem mexido um pouquinho comigo. As crianças já quiserem ir para a classinha, podem ir também. Só antes de nós entrarmos no texto que nós propriamente dito, quero dar só uma ideia do que esse texto está falando para a gente. Atos 8, ele mostra o momento em que o evangelho chega aos samaritanos. Ali ele narra a fundação daquela igreja naquela cidade. Ele conta a história de Filipe, ele conta sobre Simão, ele conta que teve o primeiro problema ali entre Filipe e Simão. E Lucas novamente começa a mostrar para a gente como aquela igreja foi edificada. E como Deus usa uma pessoa quando essa pessoa está debaixo da vontade dele. Como Deus usa uma pessoa. Eu queria que você refletisse sobre isso e você pudesse falar assim: como Deus tem me usado? O título da minha mensagem eu coloquei assim: o homem que Deus usa. Mas aqui também pode ser a mulher que Deus usa, o jovem que Deus usa. Como é que é essa pessoa? Você já parou para pensar? Eu queria ler esse texto com você, mesmo assentados. Atos 8, de 26 a 40, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e lá se acha o deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. E este, regressando ao seu país e assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco nunca mais o viu. E este foi seguindo seu caminho cheio de graça. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar
em Cesareia. Vamos orar de novo? Obrigado, papai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de a cada dia poder ler, entender. E a nossa oração é que o teu Santo Espírito fale a cada um de nós. Que o teu Santo Espírito, papai, possa falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco hoje. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que passagem interessante. E que momento especial na vida de Filipe. Mas há uma frase muito comum que a gente ouve hoje na boca dos crentes. Deus me usou para fazer isso ou aquilo. Quem nunca usou uma frase dessa? Olha, Deus me usou para falar para alguém ali. Deus me usou para fazer isso. Quantas vezes nós usamos essa frase? E também há muitas músicas que falam que há o desejo do crente de ser usado por Deus. Por exemplo, tem uma que fala assim, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Quantas vezes você não cantou essa música? E você pode ver a profundidade de falar assim, olha, Deus está me usando. Meu irmão e minha irmã, é um privilégio nós podermos saber que Deus está nos usando para o propósito dele, para algo muito especial. E o interessante aqui é que nós simplesmente não gostamos só de pertencer a Deus, mas eu e você precisamos ter o desejo de ser usados por Ele. Mas aí surge uma pergunta. Qual que é o tipo de pessoa que Deus usa? Tem um padrão? Quem é que Ele usa? Ah, pastor, mas Deus usa quem Ele quer. E aí, qual que é o texto bíblico que a gente mais usa para dar uma base para isso que nós falamos aqui? Deus usa quem Ele quer. Qual que é o texto que a gente mais usa? Vocês se lembram? Ele usou uma jumenta para exortar Balaão. Se Deus usou a jumenta, por que não vai usar eu? É o que a gente sempre fala muitas vezes. Mas também ele usou Pilatos para crucificar Jesus. Aí eu falo para você assim, isso eram regras ou exceções? Exceções. Quantas vezes depois Deus usou uma mula para exortar alguém? Quantas vezes depois Deus usou um outro Pilatos para crucificar Jesus de novo? Nunca mais. Nunca mais. Quais as pessoas que são mais usadas por Deus para serem bênçãos sobre as outras pessoas? Quais são essas? Lucas está nos levando aqui a entender que Filipe é um tipo de uma pessoa que Deus usa. Filipe foi um homem usado por Deus para alcançar os samaritanos. O ministério de Filipe estava, como diz a expressão, a 1000 por hora. Estava crescendo. Se nós formos no comecinho do capítulo 8, você vai ver que lá fala que o ministério dele ali, na Samaria, era frutífero. Ele era um bom pastor. Ele era um pastor que a igreja dele estava crescendo. Tinha as dificuldades, teve, mas ele estava fazendo a vontade de Deus ali naquele lugar. E aí aparece uma pergunta, por que que Deus então usou Filipe assim? O que levou Filipe a ser considerado um grande homem
usado por Deus. O que nos leva, eu e você, a podermos entender, Deus tem me usado para o propósito dele. Através da minha vida, a palavra de Deus, o Evangelho tem sido glorificado e exaltado. Qual característica eu e você precisamos ter para que Deus nos use 100%? Você já pensou nisso? Ou você imagina que Deus vai usar, como usou aquela mula para exortar Balaão, vai usar você? Há umas características, há algumas qualificações, e nós vamos ver isso na vida de Filipe. E eu queria que você fosse comigo no versículo 25 de Atos 8. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Como já falei para os irmãos, o ministério de Filipe em Samaria estava a 1000. Ele evangelizava na cidade principal, na capital. E ali, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo naquele lugar. E as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e os sinais, e vendo os sinais que ele fazia. O que acontecia com isso? A igreja crescia. Filipe estava obedecendo a Deus naquela cidade e Deus estava prosperando. Eles ouviam o evangelho, eles viam os sinais que estavam feitos através de Filipe e a igreja crescia. Tanto é que, se nós formos no versículos 14 e 15 do capítulo 8, lá nós vemos os apóstolos que confirmaram o ministério de Filipe ali naquela cidade. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos confirmaram o trabalho que Filipe estava fazendo naquela cidade. Não somente aquele trabalho dele ali, mas o seu ministério ali abriu portas para que fossem alcançadas outras cidades ao redor daquele lugar. O trabalho dele ali abriu margem para que outros lugares pudessem ser evangelizados. Se você fosse o pastor daquela igreja, o que você faria? Você já pensou nisso? Você está bem? Seu trabalho está bom? Você está ganhando bem? Você está numa casa boa? Você está tendo tudo certinho? E vou me aposentar nesse lugar. Não vou me preocupar com mais nada. Os planos de Deus não são os nossos planos. Porém, sempre há um porém. Porém, sempre há uma reviravolta. E nem tudo que nós imaginamos, irmãos, acontece como nós planejamos. Olha no 26 para você ver. Preste atenção. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Quem Deus mandou falar com Filipe? Um anjo.
Deus mandou um anjo falar para Filipe, e aqui não mostra se falou por sonho, ou se foi uma aparição física, mas a Bíblia nos fala que um anjo falou para ele. E qual foi essa ordem que ele deu para Filipe? Dispõe-te e vá para o lado sul da cidade. Dispõe-te é uma ordem no imperativo. Mas, pastor, o meu ministério aqui está tão bom, estou evangelizando, a cidade está crescendo, o evangelho está sendo pregado. Que ordem maluca é essa, absurda? De eu sair aqui de Samaria. E o texto ainda nos mostra que o lugar para onde ele ia era deserto. Gaza era a última cidade da fronteira com o Egito. Havia um caminho que vinha de Jerusalém, mas como era uma cidade que foi destruída, este caminho era pouco utilizado, então não tinha nada lá. Imagine uma cidade que foi destruída pela guerra. O que tem naquela cidade? Tem gente lá? Tem destroços, casas quebradas, buracos nas estradas. Temos uma situação crítica, onde muitas vezes não se tem como voltar mais para aquele lugar. Esse foi o lugar que Deus mandou Filipe ir. Mas não foi só isso, ele ainda falou assim, você dispõe-te e vá para... Dispõe-te... E vá para o caminho do lado sul. O que isso significa, pastor? Há alguns teólogos que falam que esta expressão dos caminhos que vão para o lado sul quer dizer num horário ruim, num horário de muito calor. E lá naquela época fazia muito calor, então, além dele ter ido para um lugar ruim que não tinha gente, ele foi num horário muito quente. Nada estava cooperando para o que ele iria fazer. O anjo simplesmente disse a ele o seguinte, você vai para essa estrada ao meio-dia. Esse horário era o horário que ninguém queria estar ali por causa do calor. Um grande ministério, um ministério de sucesso, como ele tinha naquela cidade, com grandes multidões ouvindo e recebendo a Cristo. Deus tira Filipe dali e manda ele para um lugar deserto, no pior horário de todos. Para quê? Imagine, você está bem no seu trabalho e Deus fala para você, mude. Qual a atitude Filipe tomou quando Deus, através do anjo, falou para ele? Qual foi essa atitude que ele tomou? Ele levantou-se e foi. Ele não pensou duas vezes. Se você hoje precisa trocar de trabalho, o que você vai pensar? Larissa, você vai trocar de trabalho, você vai ter que ir para uma outra cidade. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Se vai achar outro, O melhor, se vai ganhar mais ou menos como... Não é? Daniel, o que você acha? Você está vivendo isso, né? Está vivendo isso. Isso. Deus mandou e ele foi. Ele largou tudo para trás para cumprir simplesmente
à vontade de Deus. A primeira coisa que eu e você, que precisamos ser homens e mulheres usados por Deus, é sermos pessoas obedientes. Felipe prontamente obedeceu ao chamado que o Senhor teve para ele. Mas o que eu e você podemos aprender com esse exemplo de obediência? Entenda uma coisa, Felipe foi ordenado para que ele fosse para aquele lugar. Ele obedeceu. Por mais absurdo que fosse aos nossos olhares humanos, por mais maluco que seja a situação, se alguém deseja ser usado por Deus, precisa estar pronto a obedecer. Precisa estar pronto a abrir mão por obediência ao Senhor. Muitas vezes, meu irmão, quando você reclama muito do seu emprego, meu emprego é ruim, eu vou sair do meu trabalho porque ali não é bom. Se eu tivesse um trabalho melhor, eu ia ser um crente melhor, eu ia poder vir na igreja mais tempo, eu ia ser um melhor esposo, eu ia poder contribuir mais. Quantas justificativas que a gente tem, mas muito, apesar de todas as circunstâncias que possam nos atrapalhar, eu e você somos chamados a obedecer a Deus, principalmente nos lugares onde Ele coloca você. Nós temos muitos porquês. Se Deus colocou Filipe naquela grande cidade, era o seu papel obedecer a Deus ali. Se Deus levou Filipe a um deserto pleno, ao meio-dia, no calor escaldante daquele lugar, Filipe obedeceu ao Senhor. O que eu posso tirar daqui para mim e para você? O mais importante é saber o que Deus está querendo fazer conosco. É fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes, no meu trabalho, eu falo assim, por que Deus me colocou neste lugar? Mas a minha pergunta pode ser diferente. O que Deus quer de mim neste lugar? Mas aqui nós estamos falando de trabalho. Mas se você se casou com uma pessoa que é crente, mas a família dela todinha não crente. Deus, como é que o Senhor me colocou nessa família? Para quê? Olha a pergunta. O que o Senhor quer de mim nessa situação? O que o Senhor espera que eu possa fazer nessa família? De uma coisa eu tenho certeza. Deus provavelmente não vai mandar um anjo para falar com você, como ele mandou para Filipe, não. Você pode ter certeza disso. Mas você pode saber aonde quer que Deus coloque você, conhecendo a sua palavra. A grande lição que nós temos aqui é que eu e você precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias que estão acontecendo, das dificuldades que estamos tendo, e colocarmos os nossos olhos no Deus que pode fazer e pode mudar qualquer situação. Precisamos aprender a perguntar,
Senhor, por quê? E vamos trocar para falar, Senhor, o que o Senhor quer? Se eu e você queremos ser usados por Deus, precisamos ser obedientes. Obediência não é sinônimo de burrice. Muita gente acha que por obedecer tem que obedecer cegamente. Não. Olhem para vocês verem. Jamais coloque o seu raciocínio acima de uma ordem de Deus. Se Deus mandou o Filipe ir ao deserto, ele foi. Se Deus mandou o Pedro andar sobre as águas, ele tinha que andar. Se Deus manda você pregar o evangelho a toda criatura, você precisa pregar. Se Deus manda você congregar, você precisa congregar. Jamais permita que as circunstâncias impeçam de você obedecer a Deus. Não deixe com que as dificuldades tirem você do privilégio de poder obedecer à vontade dele. Nós, como igreja hoje, temos aquela coisa de falar assim, eu não vou fazer isso porque eu entendo ser o melhor. Eu acho. Eu quero fazer isso. Eu. Mas o que a palavra diz? O que a palavra, o que Deus quer de você? Você já parou para pensar? E ele fala simplesmente que ele quer uma coisinha simplesmente de você. Seja parecido com Jesus. Não precisamos mais qualificativos. Seja parecido com Jesus. Jesus obedeceu. Jesus largou o lugar onde ele estava, com Deus, veio a este mundo, padeceu, sofreu, por obediência. Quer exemplo melhor do que esse? E em dado momento ele falou assim, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas que acima de tudo, a tua vontade seja feita na minha vida. Irmãos, quem aqui a irmã Giane usou uma expressão interessante hoje de manhã, uma pessoa ignorante, mas eu não vou dizer ignorante, não. Quem aqui é uma pessoa determinada? Mas determinada ao extremo de ser dura nas suas posições. Quando tem momentos em que nós precisamos estar mais tranquilos. E o nosso temperamento, muitas vezes, nós falamos assim, eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer desse jeito. O que o Evangelho está fazendo na sua vida se você é esse efeito Gabriela? A palavra transforma. A palavra transforma. E aqui no texto que nós lemos, Filipe obedeceu por um propósito. E eu digo para você o seguinte, quando a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é porque quanto mais nós conhecemos da palavra, mais nós reconhecemos a nossa pequenez. Mais nós reconhecemos que nós somos dependentes dele. E que eu e você precisamos estar preparados para o momento em que ele vai usar a gente. Precisamos criar oportunidades de podermos ser usados por ele, mas se você cria essa oportunidade, mas não tem o conhecimento bíblico disso, você vai perder aquela oportunidade. Deus tirou o Filipe de Samaria, colocou ele no deserto, e aí
acontece algo muito interessante. Vamos lá no versículo 27 comigo, por favor? Olhem bem, um homem que Deus usa, o que é que acontece? Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-se desse carro e o acompanhe. Quando é que Filipe iria imaginar que iria aparecer uma carruagem naquele lugar? Quando é que uma pessoa, e se você vê que esse etíope, ele não era um João ninguém. Esse etíope era um alto oficial. Ele era uma pessoa que cuidava de todo o tesouro daquele reino. E ele resolveu passar por aquele lugar. Que ordem absurda, né? Irmão Manolo, só iria fazer isso se Deus falasse para o senhor? Largar tudo e ir para lá? Que ordem, irmãos, vamos ser sensatos aqui. É maluco demais. É uma coisa muito absurda. Tirar alguém do lugar que estava próspero, que estava funcionando bem, se nós falarmos assim, ele estava fazendo o papel dele. Deus tirou de lá e mandou para o deserto encontrar com o etíope. E olhem bem o que aconteceu. Estava passando uma carruagem ali que levava esse etíope. A Etiópia hoje, onde fica o Sudão, ao sudeste do Egito, para os romanos, ficava no limite do mundo conhecido. Então era longe. O etíope estava indo para um lugar longe. Ele era o mais estrangeiro que alguém poderia imaginar, como se nós falássemos hoje o chinês, que é longe. Então, muitas vezes, a gente pode entender aqui, mas ele poderia morar perto. Ele morava longe, muito longe. Ele era um eunuco, ele não tinha se casado, ele era solteiro. O texto nos fala isso, que interessante, né? Até que ele era solteiro. Amém por ele. Amém por ele, que ele aguentou ficar solteiro muito tempo. Que interessante, né? E o mais interessante disso tudo, que ele tinha vindo adorar e depois ele estava voltando, lendo Isaías. Se fosse na nossa época hoje, o que ele estava fazendo? Vendo Netflix, né? Uma série no Netflix, a viagem vai ser longa, vou pegar uma série boa e vou assistir a série toda. Não, ele estava se debruçando na palavra. Para mim, isso mostra que o momento de adoração que ele teve lá em Jerusalém valeu a pena. Que ele estava voltando e estava pondo em prática aquilo que ele aprendeu lá. Irmãos, nós temos perdido muito tempo. Muito tempo. Tem séries boas no Netflix? Tem. Tem filmes evangélicos? Tem. Tem no Hulu, no Prime Video, tem N coisas aí que a gente pode encher o nosso celular de aplicativo. Mas tem algo muito bom, a Bíblia. E a Bíblia nos fala que nós temos que ler. Ler. Leia, ouça e pratique. Nós temos trocado um tempo muito valioso nosso com muita coisa que não vale nada. O Espírito manda Filipe ir àquele eunuco. E ele foi. Olha no versículo 30 comigo, por favor.
Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro modo? O texto que esse eunuco estava lendo se refere a Isaías 53. Texto difícil. Muitas interpretações haviam naquela época. Mas Deus providenciou aquele etíope, um homem de Deus, capacitado para responder às perguntas que ele tinha. Para que ele pudesse sanar as dúvidas na mente daquele etíope. Que dúvida boa aquele etíope tinha. Imaginem bem se Filipe não estava preparado para isso. Se ele tivesse assistido muita série no Netflix e esquecido da Bíblia. Olha o 36 para você, 35 para você ver. Isadora, lê o 35, por favor, para a gente. Em inglês. Pode. Then Philip opened his mouth and beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus. Yes. Daniel, lê de novo o 35, por favor, em português. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Yes. O que Filipe fez com aquele etíope? Ele explicou o que o etíope perguntou para ele, não explicou? E o que ele fez mais? Ele anunciou Jesus. Qual que é o meu papel e o seu papel? Evangelizar, conhecer a palavra e anunciar. O que adianta você falar do evangelho, mas se você não anunciar que Jesus salva? Você chegou a algum lugar? Não tem como falar do evangelho sem anunciar Jesus. Felipe começou a explicar a ele e depois anunciou Jesus. Além de Felipe ser um homem obediente, ele mostrou aqui que ele tinha conhecimento, que ele conhecia o Antigo Testamento e que o Antigo Testamento apontava para Jesus. Ele sabia que a nossa mensagem é centrada em Jesus Cristo. E ele precisava levar aquela conversa com aquele etíope a essa dimensão. Não adiantava Filipe simplesmente ajudar o etíope naquele debate que ele tinha. Não adiantava ele interpretar corretamente o texto que ele tinha na mão, porque o etíope não precisava de saber daquele texto. Naquele momento, aquele etíope precisava ouvir falar de Jesus. A boa notícia daquele etíope é que Jesus salva. Que Jesus veio a este mundo para salvar eu e você. Esta é a mensagem que eu e você precisamos levar. Eu vou distribuir um panfletinho ali no Parque dos Mosquitos. Esse panfletinho tem que ser seguido de uma palavra que revele Jesus. Não é simplesmente você dar o papel para ele, muito obrigado e fique com Deus. O papelzinho vai junto com uma mensagem. Jesus veio a este mundo para libertar a sua vida desse pecado.
Irmãos, é sério. Nós precisamos avaliar as nossas posições. E muitas vezes nós somos tão mecânicos achando que estamos de boa, mas não. Precisamos ser confrontados a mudar o nosso estilo de vida. E muitas vezes nós queremos ficar quietinho na nossa cama, massinha, tranquilo. Mas o Evangelho é uma guerra. É uma luta diária de podermos levar a mensagem do nosso Salvador. No trabalho, em casa, na rua, de sermos testemunhas do amor dele. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria crente. Quantas situações. Você liga o YouTube lá, você vê quantas situações complicadas de tanta coisa que você vê que as pessoas fazem em nome do Evangelho. E você sabe que está errado. Aquilo não está na Bíblia, não tem coerência nenhuma. E o povo está conseguindo discípulos. Consegue gente que acompanha aquele povo. Mas prestem atenção, olha lá no 36 e 38 do texto que nós temos lido. Olha o que Felipe fez. Depois que ele falou de Jesus para o etíope, seguindo eles, caminho fora, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram e Felipe batizou o eunuco. Que evangelismo rápido e objetivo. Uma coisa nos mostra nesse texto. Felipe falou que o etíope precisava morrer para esse mundo. De onde é que ele ia falar que ele precisava ser batizado? Na mensagem que Felipe falou para ele sobre Jesus, falou que Jesus morreu aqui para salvar eu e você, para dar vida, e vida em abundância. E eu e você precisamos morrer para esse mundo e fazermos a vontade de Deus. O eunuco, na primeira oportunidade, quando viu a água, falou assim: eu posso. Ah, mas não está na igreja. A gente só pode batizar lá no batistério da igreja. Olha, a gente tem que fazer um culto, uma festa para batizar você. Pode sim. Felipe falou: vamos agora. Já imaginaram que situação interessante, né? Eu quero, então vamos, pronto. Mas uma coisa eu falo para você. Ele tinha conhecimento para fazer isso. Ele não fez isso da cabeça dele. Já que você quer ser batizado, vamos ser batizados. O etíope fez uma nova pergunta a ele. E Felipe respondeu. E Felipe mostrou que naquele momento ali estava surgindo uma igreja. E quando surge uma igreja, há necessidade de ter batismos. E a mensagem que Felipe levou para aquele etíope mostra e nos ensina sobre a questão da conversão. E é necessário que a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela tenha um compromisso com Ele. E esse compromisso vai chegar ao batismo. Nós queremos, quando nós aceitamos Jesus, de mostrar para as pessoas que nós somos uma nova pessoa. E o batismo mostra isso.
Por isso, eu e você, se nós queremos ser usados por Deus na evangelização, se nós queremos ser usados por Deus para a edificação do reino dele, precisamos conhecer a palavra dele. Romanos 12, versículo 2 diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Temos muitas pessoas que têm muita boa vontade. Temos muitas pessoas que servem na igreja. Temos muitas pessoas que querem ser usadas por Deus. Mas para só Ele. Ele não quer ter um preço a pagar, ele não quer conhecer a palavra. A obediência vem junto ao conhecimento. Quando você obedece, você quer conhecer. E para Deus te usar poderosamente aonde Ele quer, você precisa obedecer e conhecer. Não adianta eu e você termos uma atitude correta, um desejo de obedecer simplesmente a Deus, porque se eu não tiver o conhecimento bíblico, eu vou atropelar as situações. Eu vou fazer uma coisa que não tem a intenção correta. Se você obedece, você conhece. Irmãos, muitas vezes, algo que nos chama atenção e que mexe com a gente é que nós até comentamos isso na nossa escola bíblica dominical. Você tem o privilégio de poder estudar a palavra. É a única escola onde você não se forma. Nós temos irmãos que estão 30, 40, 50 anos na escola bíblica dominical e têm prazer em estar na escola bíblica dominical, para se preparando para um momento em que Deus usar a vida deles. E você muitas vezes perde essa oportunidade e nunca veio a uma escola bíblica dominical. É essencial para nossas vidas. É essencial para uma vida de um cristão conhecer da palavra. Como vamos ser usados como Filipe foi se você não conhece a palavra? Ah, pastor, mas meu último dia de folga é no domingo, eu vou dormir até mais tarde. Mas olha, eu vou no Facebook, eu vou no YouTube e lá eu vejo os devocionais que tem lá. Tem um pessoal lá que excelente. Olha, eu faço tudo certinho. Eu não venho na escola dominical, mas eu estou cumprindo tudo certinho. Está errado. Há um exemplo que fala o seguinte: a Bíblia é como uma mina de ouro. As pedras mais preciosas estão nas partes mais profundas. Quanto mais você cava, mais precioso são aquelas pedras que você encontra. Quanto mais você estuda a palavra, mais você ama e quer estudar. Só para a gente finalizar aqui, quero perguntar uma coisa para você. No ano de 2023, quantos livros evangélicos você leu? Além da Bíblia. Você já pensou nisso? Quanto tempo você está dedicando a estudar a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe como servir a Deus. Como eu e você vamos falar de Jesus se nós não soubermos o que falar?
eu queria deixar você uma aplicação. São algumas aqui aplicações, mas eu quero que você guarde no coração. Primeiro, tire tempo para estudar a Bíblia. Corte uma série do Netflix. Segundo, leia um bom livro. Temos muitos bons livros. A Bíblia também é o melhor livro. Mas não é só a Bíblia. Ah, pastor, mas você está falando, não. Temos bons livros que podemos ler juntamente com a Bíblia, que vão fazer com que nós conheçamos mais a Deus. Convide alguém para estudar com você. E por último, procure se dedicar e estudar a assuntos que ajudem no seu crescimento espiritual. Se você se preocupar com isso, você vai ser um homem usado por Deus. Do mesmo jeito que foi uma ideia maluca, uma ordem maluca, dele sair de onde ele estava para ir ver aquele etíope, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Veja o versículo 39 e 40 para você ver. Veja o que aconteceu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O que aconteceu com o eunuco? Não o viu mais. As coisas de Deus não são para a gente perguntar por que está sendo assim. Deus, me use da forma que o Senhor quer. Eu não estou entendendo como é que o Senhor quer isso, mas se é a tua vontade, se eu conheço da palavra, eu vou fazer. Um etíope, uma alma, se converteu, conheceu Jesus. Ele conhecia a palavra, mas ele precisava conhecer o dono da palavra. E através de Filipe, ele conheceu. E aí o texto 40, lá no finalzinho, fala assim, e Filipe foi visto uma outra vez em Azoto. E o que ele estava fazendo lá? Evangelizava todas as cidades, até que ele pudesse chegar a Cesareia. O tempo todo dele é fazendo e cumprindo o ID de Jesus. Eu e você, meus irmãos, temos um grande ano pela frente. Muitos problemas vamos ter. Grandes desafios em todas as áreas. Econômica, pessoal, trabalhista. Vamos ter tudo isso. Mas esteja segundo a vontade de Deus. Obedeça, conheça da palavra dele, porque ele vai te usar para o crescimento dele. Amém? Vamos orar? Pessoal do louvor.